Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar um projeto que a gente montou. Eu vou te mostrar o antes e o depois do projeto e como que foi a criação dele. Então eu melhorei uma landing page do absoluto zero e teve muitos aprendizados nesse processo. A nova versão tá surreal, você viu aí na capa do vídeo. E eu quero que você pegue os aprendizados e já aplique nos seus projetos, tá? Eu uso alguns sites para poder construir algumas ferramentas. Eu vou te mostrar agora como que funciona cada uma dessas etapas, beleza? Então se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo e vamos começar que o conteúdo tá maravilhoso. Bom, já vou direto ao ponto. Esse aqui é o site que eu usei como inspiração para poder fazer e esse é o site final, tá? Então, assim, se for comparar o design dos dois em si, eu vou até colocar eles aqui, um ao lado do outro, só para você ver a comparação. E, cara, os dois sites, eles foram feitos. Um site ele tá feito em WordPress e o outro eu vou montar em HTML e CSS, tá? Mas, ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui é a versão melhorada do site. Vou até deixar maior aqui para vocês verem bem. Essa aqui é a versão melhorada do site. Olha o nível de design, tá? E essa aqui é a versão de inspiração. Eu vou comparar as duas e eu vou te explicar um pouco das duas e o porquê que eu tomei cada decisão de construção aqui nessa página, beleza? Bom, a primeira tela, você pode ver que aqui não tem imagem nenhuma e isso dá uma sensação ou que tá faltando algo ou que não carregou a imagem. E aí você pode pensar, pô, Edu, mas será que você não tirou print e não pegou a imagem? Realmente, o site não tinha imagem. Tipo, não tem imagem nenhuma aqui. E cara, a primeira tela do seu site, ela tem que ser uma tela que o cara vai entrar e vai falar: "Nossa". E essa imagem eu senti que causa isso, sabe. É uma imagem, por exemplo, deixa o seu site WordPress voando. Cara, um foguete subindo dá a sensação de velocidade. Então essa fumaça saindo debaixo dele, todo esse efeito aqui no fundo, tudo seguindo a mesma identidade, principalmente, né, que é o tom de cor mais azulado. Tudo isso faz diferença demais na primeira tela. Outra coisa, olha esse texto aqui, ó: "Otimizar site WordPress", e aí tem um parágrafo aqui e um botão. Tudo muito desanimado, muito cansado, sabe. Aqui não, aqui você já tem de cara, deixe seu site WordPress voando. A frase é muito mais impactante, o botão tem um elemento flutuante que fica mais bonito. Aqui eu tenho uma frase de efeito que eu gosto de colocar sempre às vezes no não em todos os sites, mas na maioria dos sites que eu faço, eu gosto de colocar uma frase acima do subtítulo. E aqui ó, mais rápido, mais eficiente e melhor para seus usuários. Então, é um design que fica muito mais bonito. Depois aqui nessa tela, a divisória do site de uma seção para outra é uma linha reta, tá? Eu não gosto muito de linha reta em site, eu prefiro fazer essa divisória aqui ou outros tipos de divisória. Em outros vídeos aqui no canal eu vou mostrar mais sites que eu montei. E essa divisória deixa um design muito mais legal, né? Então é uma função no site fica muito mais bonito. O menu também, eu tenho um botão de busca aqui, eu não sei por que tem um botão de busca nesse site. E tem aqui a logotipo parece que foi só escrita, não parece que é uma logo realmente com ícone e tudo mais. E eu tenho aqui home, eu odeio colocar home, o nome home fica muito ruim no site, sabe. Eu prefiro colocar início ou voltar do que deixar só home. Home, conteúdos e contato. Aqui, como é uma landing page, o botão otimizar o WordPress eu deixei nesse efeito aqui que eu acho que fica muito maneiro. A logotipo bem mais bonitona e a logotipo eu fiz no próprio Figma. O próprio Figma eu usei pra montar ela, tá. E as opções aqui mais claras como funciona, dúvidas frequentes, outros benefícios, que fica muito melhor também. Olha o efeito do no menu flutuante, aqui nesse site ele é fixo, tá? Ele fica ali em cima e não desce com você. Aqui eu coloco o menu para descer junto comigo, caso eu queira, caso o usuário queira clicar em alguma dessas opções, tá? Depois nessa seção aqui, eu fiz uma coisa diferente. Então enquanto aqui eu tenho por que contratar um serviço de performance e essas opções aqui com os mesmos ícones em todas as opções, que eu não gosto disso, eu acho que isso é um trabalho preguiçoso, eu colocaria, porque você pode muito bem colocar um ícone que combine com cada quadro. Fica muito mais legal. Tipo esse aqui, ó. Eu tenho um ícone que conversa com cada um dos quadros. Então, por exemplo, experiência do usuário, foguete, Core Web Vitals, o íconezinho de gráfico e tudo isso, ó. Então, cada elemento com seu ícone e essa formatação aqui desse quadrinho, cara, ficou animal. Sim, fica muito mais bonito o design. Eu não deixei todos os elementos indo para o mesmo caminho. Eu coloquei cada um, por exemplo, esse aqui já tá para esquerda, esse tá para direita, esse para esquerda e assim eu fui fazendo intercalando para ficar mais legal. E fica um design muito bonito, cara, muito bonito. Depois, aqui eu tenho mais uma quebra de seção muito reta, não gosto de quebra de seção reta, depende muito do site. Tem alguns sites que faz sentido você colocar uma quebra reta como essa, mas eu não curto muito, tá? Raramente eu uso, mas bem raro. E eu já tenho aqui falando, Performance WordPress é uma das nossas especialidades, Leandro Lopes, CEO e founder da Otimizar-me, e aí um botão de vamos conversar. Aqui, cara, olha a quebra de seção que eu fiz nessa parte. Olha esse nível de quebra de seção. Eu tenho o mesmo efeito de quebra aqui, que eu tenho aqui em cima também, ó.
mesmo efeito, só que do outro lado. Eu tenho um foguete subindo, um foguetão bonitão subindo, e eu tenho aqui velocidade. Então, velocidade, para passar tipo esse efeito que eu queria, sabe. Então, WordPress voando, velocidade, e aqui Thaís Hipólito, CEO, e o que que ela falou, e o botão "Fale com a gente" aqui. Olha a diferença disso aqui, e ainda descendo, olha o que eu tenho aqui, ó, olha esse efeito, ó. Todos esses efeitos, pessoal, eu baixo na Freepik, tá, ó. Então vou vir aqui na Freepik, ó, o foguete eu baixei na Freepik, todos os efeitos eu baixo por aqui, tá. Então, por exemplo, aquele efeito lá eu coloquei Fire e eu seleciono PSD, e aí tem alguns efeitos de fogo, eu também coloco Smoke pra pegar esses efeitos, tá. E aí depois, ó, eu aplico as cores e os tons que eu quero, ó, o efeito azul aqui, tem vários efeitos. Eu aplico o que eu quero no Photoshop. Então eu edito no Photoshop essas cores, tá. Mas ó, olha a diferença disso aqui, cara. Olha como fica essa animação. Lógico, quando eu for montar no código, esse foguete vai realmente subir. Então quando você descer a tela, o foguete vai passar para cima, né. Então vai ficar um efeito magnífico. Qual que você acha que chama mais atenção do usuário? Essa seção aqui ou essa seção aqui? Olha a diferença. Praticamente o texto bem semelhante, passando entre aspas a mesma imagem, porém, olha isso. Então, quando você está fazendo um site, quando você está montando um projeto, é legal que você se preocupe com o design dele, porque realmente dá diferença, ó. E esse foguete subindo fica magnífico. Depois eu entro aqui em principais métricas do page speed, e aí eu tenho tudo no 100, né, para mostrar para o usuário. Aqui embaixo já entra em perguntas frequentes, não gosto de colocar perguntas frequentes tão acima. Depois já acabou, né, tem mais esse quadro e acabou o site. Aqui eu estendi um pouco mais. Então o que que eu fiz? Eu expliquei para o usuário. Pô, o que que é performance? Como que a gente resolve? O que que é acessibilidade? Como que a gente resolve? O que que é cada um desses pontos que ele vê na internet dos sites que estão extremamente rápidos? E como que a gente ajuda ele em cada um desses pontos? Olha a diferença de explicação. E aí eu já tenho um botão de ação aqui, falem com a gente, e depois mais uma divisória diferenciada que dá um estilo a mais no site, né? E aí eu tenho as dúvidas frequentes. Só agora eu entro nas dúvidas frequentes. Olha a diferença dessas dúvidas frequentes para essa aqui. De novo, o design faz diferença, dá até mais vontade de ler, ó. Então tem cada um dos itens e eu tenho aqui um efeito no fundo, como se fosse o WordPress subindo, né, passando a imagem de velocidade, rapidez, então já tem esse efeito aqui também. E a quebra tá, ó, a quebra de seção, quebra de seção tá magnífica. Depois no site do outro, depois de dúvidas frequentes, eu tenho aqui outras soluções e conteúdo relacionado está quebrado, não estava mostrando nada. Aqui eu tenho mais uma chamada de ação para finalizar e o footer bem menor porque é só uma landing page, não é um site com mais telas, né? Então tem aqui WP otimizado, transforme seu WordPress em uma máquina de alta velocidade e fale com a gente, né? Chamada de ação. Então, olha a diferença, pessoal, que o design traz em um site. Então eu consigo sair disso aqui para isso aqui, aplicando algumas coisas que fazem que não são um absurdo. Pô, não é difícil você baixar uma imagem boa no Freepik e editar, não é difícil você fazer uma divisória diferente, não é difícil você organizar mais os textos aqui, não é uma coisa de 7 cabeças, sabe. Então você consegue melhorar o design de um site aplicando esses detalhes. Você consegue melhorar o design de um site dando mais atenção para ele. Quando eu falo isso, é porque alguns de vocês que pegam sites, que pegam projetos, vocês não focam em fazer uma parada boa, vocês só querem entregar logo. E essa pressa acaba atrapalhando vocês para montar um site bonito, para montar uma seção muito bem feita, entende? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, cara, magnífico, tá? Todos os detalhes que eu mostrei aqui pra você nesse vídeo, mostrando o antes e o depois, você vendo a diferença, o porquê de cada uma das decisões, onde eu pego as imagens, os ícones. Então, se você curtiu, deixa o seu like, ó. A gente melhorou a qualidade do vídeo, cara. Eu investi em microfone, em câmera, pra ficar realmente uma qualidade extremamente boa, pra você poder assistir esse conteúdo, aprender, aplicar e fazer grana, beleza? Meu Instagram vai estar aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Valeu!